amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje, segundo dia da campanha do Pão e da Água, né? Louvado seja Deus. Quantas coisas lindas e maravilhosas o Senhor tem feito na nossa vida. É verdade, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia tem um título que diz assim: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não fechou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aleluia. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram
Ele então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra gloriosa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aqui o título já está falando, né, de Jezabel. Jezabel, né, a Bíblia nos relata que ela era uma mulher que ela fazia tudo o contrário à vontade de Deus. Ela era mandona, ela era autoritária, ela era maldosa, ela tinha só, soberba, ela tinha tudo que é abominável aos olhos do Senhor, né? E aqui no versículo 1 diz: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada, né? Então, né, na verdade, nós vemos aqui, Acabe era esposo de Jezabel, né? Louvado seja Deus. E aqui, aleluia. Eles já estavam preocupados com Elias. Quem é esse homem, né? Que está fazendo tantas coisas. Meu Deus! Ali ele é um guerreiro, ele é uma pessoa valente. E quantas das vezes não é assim na minha e na tua vida? É verdade. Né? Que as pessoas se incomodam tanto conosco, nós não somos nada. Meu Deus! Somos tão fraquinhos, dependemos do Senhor, mas muitas das vezes há inveja, glória! Né? Há olho grande. E o temor mesmo, na verdade, as pessoas temem, né? Temem o quê? Temem a verdade. É verdade. Nós temos a verdade na nossa boca. Glória! Nós procuramos viver segundo a vontade de Deus. E isso incomoda o inferno. E ali Acabe estava incomodado. Ele falou: deixa eu falar para Jezabel, porque a Jezabel já mandava no marido, né? Ela já era, ela era o cabeça da casa, né? Aqui tem um grande ensinamento para nós, esposas, né? Que a gente deve ser o nosso esposo que tem que ser o cabeça, né? Da mulher. Louvado seja Deus. E ela aqui, ela era terrível, ela era maldosa. Aleluia. Né? Ela planejava somente o mal. E o versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se disser que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Meu Deus, ali, muitas das vezes, né, nós vemos aqui como Elias, ele temeu ali. Por quê? É verdade. Ele era carne, assim como nós tememos É as dessa notícias, maneira. muitas das vezes. Quantas das vezes, né? Até uma enfermidade, às vezes uma questão financeira, um problema na família, né, Sene? Aleluia. Problemas sérios que vem, que nós ficamos sabendo e nós nos desesperamos. É dessa maneira, Né? Jesus. Por quê? Porque realmente a falta de fé, muitas das vezes nossa, de saber que Deus pode todas as coisas. Aleluia. Deus pode mudar a sentença. Eu Deus creio. abre porta onde não tem porta. Né? Que Deus cura, que Deus opera milagre, que salva, que transforma. Quem éramos nós na Jesus. Quem foi Elaine lá no passado, né? E cada um de nós, como Deus tem nos transformado a cada dia. Glória. Ainda eu preciso de muita transformação na minha vida. Todos os dias eu peço isso ao Senhor. E ali, então, né? Elias temeu, né? Ele temeu, porque ele estava na carne, né? Louvado seja Deus. Jesus. Foi uma fase muito difícil para ele. Nós, dentro dessa palavra, nós vemos que foi muito difícil para ele, porque ele estava sozinho. Ele estava sozinho e muitas das vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, desprezados. Meu Jesus. Sabe? Nos sentimos assim, abandonados verdadeiramente. E pelas pessoas que nós mais amamos, muitas das vezes. As pessoas nos deixam, não ligam para nós, né? Mas o Senhor, essa palavra está continuando aqui, né? Aleluia. Tem uma grande obra para fazer na vida dele. Eu creio. Na vida dele e através da vida dele, né? Louvado seja o Senhor. O versículo 4 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Ali foi tanta aflição que ele estava passando, tanta aflição que ele pediu até a morte.
cabeça. Por quê? Porque nós nos sentimos impotentes. Nós somos impotentes sem o Senhor na nossa vida. Não podemos nada. Hoje nós estamos aqui, mas o fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, mas o dinheiro não compra felicidade. Eu conheço pessoas que têm dinheiro que chega lá, né, tá com pessoa enferma em casa e murmura. Eu falo, meu Deus, tem tudo, até para pagar uma pessoa para cuidar. Estou falando assim, pessoa que sabe, aí que tem condição de passar, pagar até 2, 3 pessoas para ficar lá, cuidando da pessoa e reclama. Então a gente vê, né, que realmente o dinheiro não é tudo na nossa vida. É verdade. As coisas materiais não são tudo na nossa vida. Deus nos deu o suficiente para nós sobreviver, uma família para nós amarmos, né? Uma família que nos colocou aqui. Oh, glória! Né? E aqui a gente vê Elias, ele estava sozinho, né? Ele estava longe de todo mundo ali, meu Deus. E assim, muitas das vezes, quando a gente vai para uma consulta médica, como o José falou ali da Dani, lembrou do testemunho, eu estava junto com ela. Ela entrou em desespero, gente. Na hora que a médica falou, ela começou a chorar desesperadamente. Eu falei para a médica e falei assim, sabe, doutora? É verdade. Eu vou contar uma coisa para a senhora. Deus ainda não terminou de formar essa criança. Ela ainda está em formação. Ele não terminou essa obra ainda. Ela falou, você tem razão. Ela falou para mim. E ela teve que depois ver isso, né? Louvado seja Deus. A obra que Deus começou na minha e na tua vida e na vida daqueles que nós amamos. Eu creio, Jesus. Ali para ver. Aleluia. Na vida dos nossos parentes queridos, né? Ele ainda não terminou a obra, né? Nós estamos passando por muitas vezes por um deserto, porque aos olhos humanos das pessoas não é nada, isso daí não é nada para elas, mas para nós são problemas, são dificuldades, são lutas, são decisões que nós temos que tomar a todo momento, todo dia da nossa vida. Nós levantamos de manhã, nós já temos que tomar decisões sérias, seja com o filho, com o marido, com o trabalho, né? Tudo, a necessidade de nós pôr a cabeça para pensar. Se não fosse Deus na nossa vida, né? O que seria de nós? É verdade. E o 5 diz assim, deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Ali, como Deus estava preocupado com Elias, como Deus estava preocupado com cada um de nós. É verdade. Como Deus se preocupa, meus irmãos, com as nossas necessidades. Ele não vai deixar faltar um pão de cada dia. Ele não vai deixar faltar a palavra. Ele não vai deixar de contemplar, de sentir, segurar na nossa Aleluia. quando nós estiver passando por um exame médico, por um tratamento, por uma luta na família, Ele jamais vai nos abandonar. Ele tem o suprimento que para cada dia, para cada necessidade. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui fala no 6, e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja Deus. Olha, a comida, o pão e a água, primeiramente um pão espiritual, a palavra de Deus. A água, o Espírito Santo que vem a revelação dessa palavra que nos alimenta. O verdadeiro alimento é o pão do céu na nossa vida. Através do pão do céu nós vamos conseguir ter fé, nós vamos alcançar aquilo que temos, propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Senhor. E ali ele tornou a deitar-se, né? Aqui diz a palavra, ele tornou a deitar-se. E ali o anjo falou para ele, levanta-te, porque o teu caminho, corre, porque vai ser muito comprido o teu caminho, né? E eu creio, nós não sabemos ainda o que é esse cumprido, o que significa, né? Esse caminho, qual vai ser o fim dele,
Como vai ser? Não importa o que a nossa mente, muitas vezes o diabo fica colocando minhoca na nossa cabeça. Nós temos que dar ouvido para a palavra de Deus. Fim da minha, Aleluia! o teu caminho vai ser aquilo que Deus já escreveu. Em nome de Jesus, Deus conhece os nossos dias, estão marcados, estão no livro da nossa. Cada um de nós tem um livro e o Senhor já tem ali na palma da mão dele. Então, nós temos que nos preocupar, apenas buscar o Senhor, ser obedientes a Ele, se esforçar na presença dEle, porque o mais Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, isso é importante, não sei se vocês perceberam. Elias estava depressivo. Um homem que orava e fazia cair fogo do céu. Mas ele estava com depressão. Ele estava depressivo. Né? Os sintomas daquela pessoa que está com depressão, ela só quer ficar deitada, ela só quer dormir. Então mostra que a depressão, é do diabo a depressão, mas não significa que a pessoa está com o diabo. O diabo veio para querer nos colocar a depressão. E até o servo de Deus, muitas vezes nós ficamos depressivos. Aleluia, Jesus. Né? Vamos para a caverna. Louvado seja Deus, né? Louvado. E muitas das vezes eu já tive experiências com Deus nos momentos mais difíceis da minha vida. Sabe quando você... É mais ou menos como Elias aqui, de uma outra maneira, né? Aleluia! Passando, né, por luta na minha vida, estava com muita luta, né? Sem poder me abrir com a família, sofri muito sozinha, mas foi naqueles dias que o Senhor se revelou mais profundamente para mim. Oh, glória! Seja Deus, né? E aí no versículo 8 diz: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Eita Deus! Até Horebe, o monte de Deus. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia! E Jesus também, ele ficou 40 dias e 40 noites ali no deserto, ali, né, buscando ali a se fortalecer, porque ele sabia que lá na frente ele ia pegar logo pela minha vida e pela tua vida. Glória! E aqui, né, Elias, ele foi alimentado, e por causa deste alimento ele teve força para seguir. Então, nós aqui, nós recebemos um grande ensinamento, que nós devemos verdadeiramente nos alimentar da palavra do Senhor. Aleluia! Ao Senhor, que Dessa maneira. para nós todos os dias, Oh, glória! me sustenta, Senhor, porque, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa prova. Senhor, como Elias aqui, como o pastor falou, ele estava passando por um momento de depressão, mas eu
Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias, né? Então Deus está falando para nós: não fica na caverna. Sai da caverna. Sai da caverna, vem me buscar. Ô, glória! Orar, vem me adorar, ainda que você perca tudo, mas você me adore, que eu estou cuidando de você. Enquanto você me adora, eu estou cuidando da tua saúde. Enquanto você me adora, eu estou cuidando da tua família. Eu estou cuidando da tua vida financeira. Eu estou cuidando de você. Aleluia. E o 10 diz: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Então ali ele estava muito triste com a situação do povo de Israel que tinha deixado de seguir o Senhor. Meu Deus! Né? Então a gente fica triste de ver nossos entes queridos muitas das vezes Aleluia! deixando o Senhor, deixando de seguir o Senhor, né? Ali ouvem a palavra, mas não querem saber. Outros já ouvem a palavra, vão para a igreja, mas ainda estão na idolatria. Então a gente tem que realmente orar e buscar por essas vidas. É verdade. Né? Louvado seja o Senhor. Ele está falando aqui que ele era muito zeloso, né? Ele era preocupado. E eu e você também devemos ser zelosos com as coisas do Senhor. É verdade. Ter zelo na casa do Senhor. Oh, Deus. Ter zelo na obra do Aleluia. Senhor. Ter zelo com a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o 11 diz: e ele disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no monte, e depois do vento o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto o fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se entrada na caverna. E eis que veio ele a uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meu Deus! Né, eu vou falar rapidamente de algo que aconteceu comigo, como eu falei para vocês, uma passagem muito difícil da minha vida. Eu estava mudando de uma casa, né, naquela época, e pensa assim, né, a tristeza que estava no meu coração, né, acontecendo várias coisas. Como Elias aqui ele estava abandonado, estava se sentindo só, eu também estava me sentindo Meu só. Deus! E ali eu estava muito calor, como esses dias aqui, estava muito calor. Sabe quando você não vê o vento balançar uma folhinha assim? Aquela quentura. E eu estava descendo pela última vez aquela rua que eu morava. Era a última vez que eu estava descendo ali. E eu estava descendo triste. Ali foi feita a obra de Deus naquela casa, tinha cultos. Era uma bênção. E eu via os irmãos lá 2 vezes por semana. Nossa, eu amava receber os irmãos, né? E aconteceu isso comigo. E eu estou andando ali na rua, ali triste, mas triste, chorosa mesmo, triste, me sentindo humilhada. E ali passou um vento no meu ouvido, assim. Não tinha vento. Aí passou aquele vento no meu ouvido, assim, assobiou. E o Senhor falou algumas palavras para mim. Eu escutei aquela voz bem mansinha e falou algumas palavras para mim. E não foi diferente aqui com ele. É verdade. Né? Então eu aprendi naquele dia, eu me senti até feliz, apesar do que eu estava passando, porque o Senhor, eu vi que o Senhor estava comigo, Ele estava ali do meu lado. Oh, glória! Aleluia! E é assim na minha vida e na tua vida, Deus não nos abandona. Elias ali, enquanto ele estava na caverna, tinha ali o Senhor, estava falando com ele, ordenando: faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Então é assim que o Senhor quer de nós. Quando o Senhor determina algo para cada um de nós, obedeça ao Senhor. O Senhor fala: eu quero você na minha
E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás, rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Aleluia. Louvado seja, olha que coisa maravilhosa. Ali, Eliseu, ele passou ali, né, por essa fase difícil ali. Ele foi alimentado pelo Senhor. Ele recebeu a palavra do Senhor. E só ele foi escolhido para ungir aquelas pessoas. Por isso, Deus, muitas das vezes, né, nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. É verdade. Está plantado na casa dele para fazer a obra dele. Glória. Levar uma palavra. Aleluia. Você pode levar uma palavra para uma pessoa que ela está a ponto de tirar sua própria vida. E ela ali se render aos pés do Senhor e se salva, se liberta, porque ela ouviu você falar de Jesus para ela. Então o Senhor dá-nos essa autoridade. Glória! Fale do amor dele, louvado seja o nome do Senhor, né? E muito mais o Senhor tem para fazer na minha vida. Louvado seja Deus. E o 18, né, diz assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Aleluia. Que Deus tremendo. É verdade. Ali Meu eu Deus. fiz ficar. Eu fiz. Então o Senhor escolheu aqueles 7.000 para ficarem ali. E o Senhor também nos escolheu para ficar em Israel. Oh, glória! Que desça do alto. Aleluia! Espírito Santo, e venha batizar, e venha curar, e venha fazer o que Ele quer na nossa vida. Venha transformar, usar como instrumento dele. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo, né? Por isso que o Senhor está falando: não se dobre a Baal, não se dobre a ninguém aí fora do Senhor, porque não se humilhe diante de ninguém, somente diante de Deus, é verdade, Jesus. E o 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Ali ele recebeu a unção através Oh, glória. daquele manto Eu creio. sobre ele. Aleluia. É dessa Glória a maneira. Deus. E o Senhor tem também a unção para derramar sobre as nossas vidas. Aleluia. A unção de conquista. É verdade, a unção que da ousadia. ousadia. A unção, né, de buscar pelo Glória. Senhor. Ganhar almas para o Senhor. É isso Em que o nome de Senhor quer Jesus. de você. Que a gente Em tenha nome de essa Jesus unção da Cristo. ousadia para chegar lá, pregar ali, né, como Pedro pregou ali, na ousadia do Espírito Santo. E 3.000 almas se Meu Deus. né? Louvado seja Deus, glórias a Deus. E o 20 diz: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Então ali ele ainda pediu, né, para ele se despedir. Não é fácil também, se você parar para pensar. Ele era um jovem, e ali ele teve que tomar uma posição: ou vou ou não vou. Mas ele viu a glória de Deus na vida de Aleluia. Ele questionava a glória É dessa de Deus. maneira, Deus. E assim também tem que ser conosco, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver a glória de Deus, ver que há algo diferente na nossa Aleluia. vida. E ser atraídas para o Evangelho através, né, Em nome do do Senhor nosso Jesus. testemunho, da nossa postura. Em nome de Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Oh, glória. E o 21 diz assim: voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e as matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes
Deus, né? E ali o Senhor bradou na vida dele, ele foi obediente. Conforme o anjo falava para ele, ele fazia tudo que o anjo mandava ele fazer, e ele foi mais do que vencedor. Amém? Então eu agradeço minha rica oportunidade.